Fala aí, Médico Offer, tudo bem com você? Eu sou a Jaque, professora de infecto, espero que vocês já saibam disso. Então, bora começar a nossa aula sobre vacinas, que nós vamos discutir aqui principalmente as vacinas vivas atenuadas, que são aquelas que são um pouco mais sutis para algumas contraindicações, e outras vacinas que são um pouco mais tranquilas. Bom, então, começando aqui, vamos rever vacinação geral, pessoal. O calendário básico de um adulto, a gente tem que ter o quê? Até 30 anos incompletos, a gente espera que tenha sarampo, cachumba e rubéola e varicela 2 doses. A febre amarela, vamos lembrar que é uma única dose a princípio, tá bom? A duplo adulto, o esquema básico, são 3 doses e o reforço aí vem a cada 10 anos. E hepatite B, o básico, são 3 doses. Muito que bem. Dos 30 aos 59 anos. Por quê? Porque essas vacinas, por exemplo, a de varicela, entrou no PNI, no calendário nacional de imunização, somente em 2010. Então, quem não se vacinou naquela época, se for suscetível, entre 30 e 59 anos faz uma dose, assim como sarampo, cachumba e rubéola. Febre amarela segue sendo uma dose, duplo adulto segue com 3 e o reforço, e hepatite B também. Agora, acima dos 60 anos, sarampo, cachumba e rubéola, se o paciente não tiver se vacinado ainda, você não vacina. Isso pelo SUS, tá bom? Por quê, pessoal? Porque você parte do princípio de que ele já foi exposto a esses vírus na comunidade e já tem imunização natural, tá bom? Além disso, acima dos 50 anos vai entrar a vacina de Zoster, que é recomendada pela sociedade. Ela não está inclusa no SUS, mas tem caído muito nas suas provas, então você tem que saber. E a vacina de dengue atualmente se encaixa autorizada aqui dos 4 até os 60 anos, tá bom? Por que dessa faixa etária? Porque é a faixa etária do estudo e é a faixa etária que a gente consegue garantir imunogenicidade da vacina, que ela vai pegar, que ela vai funcionar. Mas essa faixa etária, em questão de tempo, aí já vai ser expandida, tá? Bom, mas além dessas vacinas básicas, nós temos os grupos especiais com os quais temos que nos preocupar. E aí eu vou dividir didaticamente para você em pessoas que vivem com HIV e imunossupressões, por exemplo, transplantados ou pacientes oncológicos, e pessoas com outras comorbidades clínicas gerais. Nós vamos falar aqui na aula um pouquinho das especificidades, mas as gerais. Então, assim, vacinação de gripe, vacinação de pneumo 13 entra para pessoas que vivem com HIV e imunossupressão. A gente vai comentar que essa pneumo 13 é um pouco diferente da pneumo 23, mas a pneumo 23 também entra, tá? Bom, meningo C e meningo ACWY também entra, hepatite A também entra, hepatite B já estava no calendário anterior. Só que cuidado que pessoas com imunossupressão e dialíticos, assim, não só os dialíticos, os pré-diálises também, doença renal crônica terminal, tá bom? É indicado 4 doses dobradas. Por quê? Porque eles reagem menos a essa vacina, então você tem que fazer uma dose de vacinação maior, basicamente isso, tá bom? E o HPV também entra aí pelo SUS, para todos dos 9 aos 45 anos, tá bom? Com relação a pessoas com comorbidades clínicas gerais, vai entrar aí a influenza. Pneumo 13 já não entra pelo SUS para comorbidades clínicas gerais, mas entra pela sociedade, tá? Então isso vai depender um pouco de qual referência a sua prova está usando e muitas vezes a prova não especifica. Então saiba dessa sutileza. Assim, no geral, se a prova vier te cobrar uma questão de vacinação, entenda que eles não vão dar, por exemplo, num gabarito, o pneumo 13, se ele é indicado por uma e não é indicado por outra, tá? Então, se eles derem pneumo 13 em uma questão que tem aí faixa etária, tem comorbidade, provavelmente eles estão querendo que você indique nas alternativas, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. A pneumo 23
entra, tá? A meningo C ou a CWY, que a gente vai falar aí, que são as conjugadas, entram. Hepatite A também entra. Existem algumas peculiaridades dos subgrupos da hepatite A, mas que a gente vai comentar aqui um pouquinho mais pra frente, tá bom? Hepatite B entra, assim como entra para todo adulto. E HPV, pelo SUS, para comorbidades clínicas gerais, não entra. Mas pela Sociedade Brasileira de Imunização entra. Então aí você faz no particular, tá bom? Bom, então vamos conversar aqui um pouquinho sobre as vacinas vivas atenuadas. Por que que uma sessão da aula é sobre elas? Porque elas costumam ter algumas contraindicações. Por quê? Porque elas são o vírus, só que o vírus mais fraco. Então você faz a resposta imune mediante uma exposição que uma exposição que meio que imita a doença mesmo, tá? Só que em função disso, você tem que tomar cuidado em crianças e pacientes imunossuprimidos, tá? E principalmente elas não podem ser administradas em grávidas. Então, em geral, em crianças, elas são consideradas seguras a partir dos 12 meses e dos 6 ao 12 meses vai variar conforme a exposição e a idade da criança. A gente vai falar os detalhes ao longo aqui da aula. Com relação a pacientes imunossuprimidos, veja bem, se o CD4 está acima de 350, não tem nenhuma contraindicação à vacina viva, ok? Pode fazer, vai sem medo. Se o CD4 está entre 200 e 350, só que você teve um alto risco epidemiológico, por exemplo, esse paciente foi um contactante domiciliar, coisas do gênero, você compra o risco e você faz, tá bom? Agora, se o CD4 está abaixo de 200, aí você não faz. E não é pelo risco do paciente ficar doente, é pelo risco que a vacina não pegue, que você não tem imunogenicidade. Então, contraindicação absoluta e CD4 abaixo de 200, tá bom? Porque aí é mais indicado que você faça a imunoglobulina, caso uma exposição de risco, tá bom? Pacientes em quimioterapia, no geral, a gente vai querer vaciná-los de 14 a 30 dias antes do início da QT, ou se você teve que começar a quimioterapia ali num esquema de urgência, por alguma emergência oncohematológica, coisas absurdas assim que acontecem, aí a gente vai esperar de 3 a 6 meses após o término, a depender da meia-vida do quimioterápico usado, tá bom? Então isso varia. Imunobiológicos em geral, pacientes reumatológicos, você tem que, varia também conforme o que você está usando, mas no geral a gente programa isso 6 meses antes de começar o imunobiológico, e pacientes em uso de corticoide a gente programa ou para um mês após a interrupção, ou fazer de 15 a 30 dias antes do início da corticoterapia, tá bom? E as vacinas vivas, elas podem ser administradas simultaneamente? Sim. Então, você pode aplicar sarampo, cachumbo e rubéola em um braço e febre amarela no outro. Não tem problema. Mas se você não fizer no mesmo dia de administração, aí você tem que esperar 30 dias entre uma vacina viva e outra, tá bom? Bom, então olha só essa questão aqui da Unicamp 2021, um pouquinho antiga, mas legal. Paciente com sorologia de HIV positivo, CD4 de 800, pessoal. Assim, se você medir o seu CD4, provavelmente ele vai ser de 800. Tem absolutamente nenhuma contraindicação. A vacinação desse paciente siga em paz com o calendário de vacinação nacional preconizado para a idade. E aí vamos lembrar das vacinas especiais desse paciente. HPV, hepatite A, pneumo 13 e meningo C, que não estariam a princípio indicadas para a idade dela, de 24 anos, tá bom? Bom, vacinação de febre amarela. Na febre amarela, antes a gente tinha essa história de que você tinha que fazer uma dose e depois fazer o reforço a cada 10 anos. E hoje em dia isso já caiu por terra. E pode ser uma dose tanto plena quanto fracionada se o indivíduo não for imunossuprimido. E por que eu coloco aspas no imunossuprimido? Porque, por exemplo, pacientes que vivem com HIV, mesmo com o CD4 bom, que nem era paciente dessa última questão, você tem que fazer dose plena de febre amarela, tá bom?
Ela tem que ser feita 10 dias antes da viagem. Por quê? Porque em sendo uma vacina viva, ela depende da sua resposta imune constituir a imunidade contra a febre amarela. Então leva-se um tempo para ela exercer o seu efeito protetor, tá bom? E ela é feita em fibroblastos, não é feita em ovo, não tem risco anafilático, mas em sendo uma vacina viva, ela tem risco de doença, tá? Aí a gente vai ter a doença viscerotrópica, que é a febre amarela vacinal, que é basicamente assim, a gente não sabe exatamente por quê, mas existiram, por exemplo, famílias inteiras, no surto de febre amarela que a gente teve no passado, existiram famílias inteiras que fizeram febre amarela após a vacinação. Então, tem-se uma interação de fatores genéticos, mas a gente não sabe exatamente, tá bom? Mas fato é que ela faz uma doença exatamente igual à febre amarela, com altíssima letalidade, como a febre amarela, tá bom? E isso é mais comum no adulto ou no idoso, tá? E é por isso que antes a febre amarela era indicada somente em algumas áreas de território nacional. Mas aí, devido à epidemia que nós tivemos, desculpa, me fugiu agora o ano, eu acho que foi 2018, mas tô meio confusa, enfim. Mas devido àquela epidemia, ela passou a ser indicada em todo o território nacional, mas antes ela era restrita devido ao risco de doença viscerotrópica, tá bom? Mas em crianças, ela pode causar doença neurotrópica, que cursa com encefalite, e o diagnóstico é por dosagem de IgM no líquor. Muito que bem, outra vacina viva que você tem que saber é a vacina combinada da sarampo, cachumba e rubéola, tá bom? A gente já falou das faixas etárias, 2 doses até os 30 anos incompletos, uma dos 30 até os 60 incompletos, e acima de 60 sem indicação pelo PNI, mas com a decisão individualizada pela sociedade brasileira, tá bom? E aí, se você foi exposto, se você foi contactante de um paciente com sarampo, por exemplo, muito que bem, profissionais de saúde ou pacientes vulneráveis com doenças crônicas, por exemplo, a gente faz a vacinação em até 72 horas. E gestantes, que a gente não pode usar vacinas vivas, crianças abaixo de 6 meses, tá bom? E olha só, que eu coloquei o CD4 350. Ah, mas de 200 a 350 não individualizava a decisão? Sim, mas no geral a gente vai fazer a imunoglobulina, tá bom? Que aí ela pode ser administrada em até 96 horas. Se você não tiver imunoglobulina, por exemplo, você pode fazer a vacina, tá bom? De 200 a 350. E também, se a questão te cobrar aí vacinação e não tiver opção de imunoglobulina, saiba que você pode vacinar. Então, enfim, você tem que saber equilibrar essas decisões. Agora, a vacina da varicela, que também é uma vacina viva, que também segue as mesmas faixas etárias do sarampo, cachumba e rubéola. Olha só, no bloqueio vacinal, ela só é feita acima dos 9 meses. Não é acima dos 6, é acima dos 9 meses, tá bom? E também tem a contraindicação de grávidas e cuidado com o CD4 de pessoas que vivem com HIV, mas ela pode ser feita em até 120 horas. E a gente conversa um pouquinho sobre isso, sobre o porquê disso, na aula de doenças virais que eu vou falar com vocês, que é porque o sarampo, ele tem o maior R0 da medicina, basicamente, tá bom? Então, ele tem uma altíssima taxa de infectividade, tá? A imunoglobulina continua até 96 horas e a gente considera como contactante para vacinar para varicela, para você ter um pouquinho de ideia aí, contato no mesmo ambiente por mais de 1 hora. Vamos lembrar aí que se transmite por aerossol, que a gente conversa também na aula de doenças virais, tá bom? Bom, e aqui eu queria fazer esse destaque, que em paciente, quando você administrar a vacina da varicela, você tem que suspender o uso do ácido acetil salicílico, o AS, por 6 semanas. Inclusive, pacientes que usam AS cronicamente têm indicação de fazer a vacina de varicela. E por que você tem que fazer essa suspensão temporária? Porque tem o risco de correr com uma hepatotoxicidade, tá bom? Bom, mas a varicela, a gente vai conversar na aula de doenças virais.
ela é um único vírus, que é o chamado vírus varicela zoster. Por quê? Porque na primo infecção, na primeiro contato, ela faz a doença da varicela, mas aí ela fica lá latente nos gânglios dorsais sensitivos e ela pode reativar na fase adulta como zoster. E a vacina de zoster tem aparecido muito na prova de vocês, tá bom? Ela não é dada ainda pelo SUS, não duvido que vá vir a ser incorporada, mas no momento ela só é dada no particular, tá bom? A gente tinha antigamente só a vacina viva, atenuada, e agora a gente já tem a vacina recombinada, que é a vacina da Shingrix, que teve alguns ganhos, porque pelo fato dela não ser viva, você consegue dar elas em imunocomprometidos, tá? Então, atualmente, a vacina de zoster é recomendada acima dos 50 anos e imunocomprometidos acima dos 18 anos. Cuidado com pacientes que já tiveram síndrome de Guillain-Barré transplantado e algumas doenças autoimunes, porque teve alguns estudos aí que apontaram que essa vacina pode se correlacionar com síndrome de Guillain-Barré, mas nada muito bem consolidado em literatura, tá? Não queria que vocês se ativessem muito a essa afirmação aqui, mas lembrassem, principalmente, que é o que cai nas provas de vocês, dessa recomendação de que ela está liberada para pacientes acima de 18 anos imunossuprimidos ou acima de 50 anos gerais. E eu queria ainda falar uma coisinha sobre a vacina de varicela, de que você vacina compactantes domiciliares, cadê aqui, ó, peraí, sarampo, cachumba, aqui, ó, sarampo, cachumba e rubéola e varicela zoster, tá bom? Você vacina compactantes domiciliares de pacientes que serão submetidos à quimioterapia se forem pessoas suscetíveis, tá bom? Bom, então olha só essa questão que caiu ano passado aqui no Enari. Ele fala um pouquinho sobre oportunidade vacinal, que é basicamente quando o paciente vai numa consulta por algum motivo X e você aproveita e faz a atualização de calendário, tá? E aí ele te perguntou de vacinas rotineiras para a população acima dos 60 anos. Qual que você tinha que saber que não foi cobrado aqui o calendário o PNI, o Calendário Nacional de Imunização, justamente herpes zoster e pneumo 13. Ah, mas só por ser idosa acima de 60 anos entrariam essas vacinas? Não. Pneumo 13 tem indicações específicas pelo SUS e o zoster não é nem indicado pelo SUS, mas as provas têm mostrado essa tendência de cobrar as vacinas um pouco mais específicas, tá? Bom, com relação à vacina da dengue, que está bastante em voga aí devido a essa epidemia que nunca mais terminou que estamos vivendo, a gente tinha antes a vacina da dengue váxia e agora nós temos a vacina da quidenga. Ambas são vacinas vivas, tá bom, pessoal? Pronto, número 1. Agora, a vacina da dengue váxia, ela teve um problema que foi o fenômeno do ADE, Antibody Dependent Enhancement, no meu inglês brilhante. Mas vocês vão lembrar, espero eu, que lá no começo da aula de dengue, eu expliquei que esse fenômeno é justamente o responsável pelo maior risco de dengue grave ser na segunda, na terceira infecção. Porque o que acontece? Os anticorpos que você tem contra um sorotipo, eles te conferem proteção contra os outros sorotipos por um tempo de 6 meses. É por isso que você não tem 2 dengues no mesmo ano. Agora, esses anticorpos, ao longo dos meses, eles vão perdendo potência. E aí, se você entra em contato com outro sorotipo 1 ano depois, esses anticorpos, eles já não conseguem te conferir proteção, mas eles conseguem fazer um reconhecimento parcial, de modo que eles façam uma resposta imune exacerbada. E aí, a vacina da dengue váxia, tá bom? Que era indicada somente até os 45 anos, o que ela teve foi o problema de fazer anticorpos não neutralizantes, que são esses que fazem uma resposta imune exacerbada. Então, quando aplicada a pacientes soronegativos, eles acabavam induzindo a dengue grave quando você entrava em contato com o vírus. Então, a vacina da dengue váxia só era indicada para quem já tinha tido dengue. Agora, a quidenga, ela não mostrou ter este mesmo problema.
Essa diferença se deveu ao fato da dengue vax ela usar um backbone, usar uma estrutura do vírus da febre amarela, tá bom? A Qdenga não usa mais essa estrutura, ela tem um pouco outra tecnologia, tá? E ela também conferiu nos estudos proteção contra o sorotipo 1 com 69%, 2, 95%, 3, 48% e o 4 não foi avaliado porque não teve na epidemiologia do estudo, tá bom? E é claro que ela teve um pouquinho de diferença, mas não com relevância estatística, entre a proteção conferida para pacientes soropositivos, ou seja, os que já tinham tido dengue antes, e pacientes soronegativos, ou seja, os que nunca tiveram dengue, tá? E ela está sendo liberada dos 4 até os 60 anos, mas falando em sorotipos, quais são os sorotipos que nós temos no Brasil? Então eu trouxe esse gráfico aqui para você ver, que a nossa maior prevalência em território nacional é de dengue 1 e dengue 2. Aqui na região sudeste nós temos também circulação de dengue 3, e um pouquinho aqui, ó, de circulação de dengue 4. Mas para vocês verem que ela realmente, a nossa prevalência em território nacional é dengue 1 e 2, então ela realmente é uma vacina muito interessante para a gente. E eu trouxe o gráfico da curva epidêmica aqui, só para vocês lembrarem do limiar epidêmico, para vocês avaliarem um pouquinho a nossa curva, como ela está atualmente, mas na aula do HIT eu vou trazer maiores especificidades sobre isso, tá bom? Bom, então no mundo das outras vacinas, o que eu quero que vocês entendam eminentemente é que a gente vai ter, por exemplo, vacinas polissacarídicas e vacinas conjugadas. E isso implica em algumas diferenças entre elas. As vacinas conjugadas, elas são ditas assim, porque você pega um polissacarídeo, por exemplo, da estrutura bacteriana e conjuga ele a uma proteína, que pode ser variada, mas no geral a gente usa a proteína difterica não tóxica, tá? E ao conjugar a uma proteína, você faz com que essa vacina estimule células T. Ao estimular células T, você consegue utilizá-las em uma idade mais precoce, na infância, abaixo dos 2 anos, e ela faz também memória imunológica, tá? Além disso, são vacinas que produzem IgA, produzem proteção de mucosa, então diminui os carregadores assintomáticos na população. Nas vacinas nas vacinas conjugadas, a gente vai ter aí de destaque a pneumo 10 da infância, a pneumo 13, que eu falo agora com vocês, e a meningo C e a CWY. Já a vacina polissacarídeo é o polissacarídeo, é o antígeno puro, tá bom? Com isso, ela não estimula a célula T, não faz memória imunológica. No geral, a gente vai fazer mais doses de reforço, tá bom? E ela também não é tão efetiva em menores de 2 anos. Bom, então, e uma vacina que a gente vai ter um exemplo de vacinas conjugadas e de uma vacinação de polissacarídeas? É a vacina do pneumococo. No mundo dos pneumococos, nós temos mais de 90 subtipos que são lá classificados de acordo com a sua cápsula proteica, mas somente 9 causam mais de 90% das doenças invasivas, tá? Então, as vacinas conjugadas, a gente vai ter a pneumo 10, que é da infância, e a pneumo 13, que aí a gente aplica mais nos adultos, tá bom? Ela entrou no PNI em 2010 e pela SBI ela vai para todos, mas vamos lembrar que para o PNI, a pneumo 13, eu acabei não colocando aqui, mas esses últimos se referem a pneumo 13, tá bom? E pelo PNI ela vai para pessoas que vivem com HIV, imunossuprimidos ou oncológicos e transplantados, tá bom? Já a vacina polissacarídica, que é a pneumo 23, ela é feita em 2 doses com 5 anos de intervalo. A pneumo 13 é dose única, a pneumo 23 são 2 doses, tá bom? E pela SBI ela vai para acima de 50 anos e pelo PNI ela vai ter indicações de doenças crônicas, basicamente. Mas você tem que saber os tempos, porque isso é sim cobrado na sua prova, os intervalos de vacinação. Então, olha só, pessoal, se você começou com uma pneumo 13, você tem que esperar 8 semanas, no mínimo, até a pneumo 23. Mas antes, esse intervalo era de 6 meses. Então, pode ser que a prova cobre de vocês aí um intervalo de 2 a 6 meses, tá bom? Mas saiba que o intervalo pode ser de 8 semanas. E aí, entre as doses da pneumo 23, que nós fazemos 2, aí você espera 5 anos.
Agora, se por algum acaso você começou o esquema vacinal com a pneumo 23, aí você tem que esperar 1 ano até você fazer a pneumo 13 e 5 anos até a segunda dose da pneumo 23. E a Sociedade Brasileira preconiza ainda que se a segunda dose da pneumo 23 for feita com menos de 60 anos, você deve aplicar uma terceira dose, sempre respeitando aí esse intervalo de 5 anos, tá bom? A pneumo 23, queria destacar bastante isso. Ela diminui, ela tem impacto em doença pneumocócica invasiva, que é pneumococo crescendo no seu sangue. Ela não tem impacto de proteção contra pneumonia, ok? Bom, e olha só essa questão que caiu aqui na SURSE em 2022. Paciente homem de 80 anos, portador de câncer de próstata, oncológico, diabetes mellitus, doença, comorbidade clínica, tá bom? E pneumonia 1 mês, e aí ele vem para reavaliação clínica, encontrando-se assintomático, e quer saber sobre a prevenção de doença pneumocócica, trabalhando com o quê? Pneumo 13 e pneumo 23, e qual que era a resposta? Isso mesmo, uma dose de pneumo 13 agora, olha só esse intervalo que ele colocou aqui, uma de pneumo 23 de 6 a 12 meses, antes o intervalo indicado era maior, mas saiba que agora pode ser de 8 semanas, e segunda dose de pneumo 23 após 5 anos da primeira dose de pneumo 23, correto, tá bom? Bom, germes encapsulados, que aí nós estamos discutindo meningococo, pneumococo e Haemophilus B. Por que eu estou te falando dessa parte de germes encapsulados? Porque você tem que tomar cuidado com pessoas que tenham deficiência do baço, que é o principal órgão responsável aí pela fagocitose, ou deficiência de opsonização, que é quando o complemento vai lá e reveste a bactéria para tornar ela mais visível para o sistema imune, tá bom? Bem como doenças de depósito. Então, os principais exemplos que nós vamos ter aí são os pacientes falciformes, os pacientes com hemoglobinúria paroxística noturna, tá bom? As doenças de depósito em geral e em uso de eculizumab. Esses pacientes, pessoal, muito cuidado com vacina de meningo, pneumo e hemófilos B. Muito cuidado. Essas são as vacinas que não podem faltar de maneira alguma. E, no geral, vai estar indicado também as outras vacinas complementares. A febre amarela, se for um paciente falciforme em uso de hidroxiureia, a gente vai vacinar somente se neutro acima de 1.500. Vai estar indicado, no geral, hepatite A também e varicela, tá bom? Mas quando a gente fala de vacinação de meningo, eu trouxe aqui a tabelinha do manual do CRI, só para vocês terem uma ideia, de indicações de meningo C e indicações de meningo ACWY. O ACWY, ele tem mais subtipos, ela é uma vacina um pouco mais completa, ela expande aí a cobertura vacinal, então, no particular, é óbvio que é preferível você usar o ACWY. Acontece que ela é mais cara, então, por uma questão de farmacoeconomia e prevalência em território nacional, a gente, pelo SUS, tem essas diferenciações entre quem vai usar meningo ACWY e quem vai usar meningo C. Mas olha só, vamos falar só de algumas. Olha só, fístula licórica, implante de derivação ventricular peritoneal. Esse paciente tem risco de fazer meningite, então vacine ele, mas pode ser uma meningo C. Implante coclear, trissomias, paciente com síndrome de Down, tá bom? Hepatopatia crônica, cuidado com o seu cirrótico, por quê? Porque tem uma disfunção do sistema imune, do sistema fagocitário. Ou doença neurológica incapacitante, olha só, é indicação de meningo C. O que é uma doença neurológica incapacitante? Aquele paciente acamado, aquele paciente, por exemplo, com esclerose lateral amiotrófica, tá bom? Agora, olha só, meningo ACWY, asplenia anatômica e funcional. O falciforme, ele é um asplênico funcional, tá bom? Deficiência de complemento e frações, então, pacientes com imunodeficiências aí, tá bom? Terapia com inibidor de complemento, o famoso eculizumab, tá? Pessoas vivendo com HIV e AIDS também vai entrar aí a meningo ACWY. Transplantados, tá bom? Vai entrar também a ACWY, tá?
E com relação à profilaxia, então, ó, doença meningocócica, e aí o que você vai fazer? Isolamento é por 24 horas a partir do início do antibiótico. O meningococo, pessoal, ele é uma bactéria de comunidade. E sendo uma bactéria de comunidade, eu discuto isso com vocês no curso de antibióticos, ele é uma bactéria muito virulenta, mas ele não é muito resistente. Então, com uma dose de ceftriaxone você já está matando ele adoidado. Não precisa deixar em tempo prolongado de isolamento, tá bom? E com relação aos contatos próximos, aí você vai ter avaliação de moradores de mesmo domicílio, indivíduos que compartilham dormitórios ou contactantes de creches e escolas. Você tem que fazer a profilaxia. A profilaxia ela é instituída em até 14 dias após a exposição, tá bom? E com relação a profissionais de saúde, só há a indicação se for um profissional da saúde que realizou um procedimento invasivo, que foi lá e entubou esse paciente, por exemplo. Se você simplesmente o atendeu na sala de emergência, ou no consultório sem máscara, não tem indicação. É só para quem realizou procedimentos invasivos. A profilaxia preferencial é com rifampicina, mas ela pode ser feita ou com ciprofloxacino ou com ceftriaxone, tá bom? E eu trouxe aqui, quando a gente tem que fazer o bloqueio vacinal, que nós tivemos que fazer aí, se eu não me engano, 2 anos atrás, tá bom? O bloqueio vacinal é indicado dos 3 meses até os 64 anos. E trouxe também a curva aqui para vocês só admirarem a beleza de como é bom você vacinar as pessoas, como é legal, tá bom? Bom, olha só essa questão que caiu ano passado aqui no Dante, para dar uma lida que eu vou responder no próximo slide. Muito que bem, então nós tínhamos aqui o quê? Uma paciente com 33 anos, que o diagnóstico é de púrpura trombocitopênica imune. Assim, é uma paciente com uma doença hematológica. E aí ele te pergunta qual que é a vacinação fundamental. Fundamental, pessoal, fundamental. Você tinha que correr atrás dos nossos famosos germes encapsulados, tá bom? E claro que ela vai ter outras indicações, a vacina da varicela, da hepatite A, da gripe, mas que tinha que gritar na cabeça eram germes encapsulados, pneumo, meningo e hemófilos tipo B, tá bom? Bom, outra questão que caiu lá na Santa Casa de 2024, desse ano passado, inclusive, tá bom? Dá uma lida que eu já vou responder no próximo slide. Bom, aqui nós tínhamos o quê? Uma meningococcemia, paciente de 18 anos, meningococcemia, estava em uso de ceftriaxone há 3 dias, bastava 24 horas. Não tem motivo de você continuar deixando ela em isolamento, mas aí essa paciente teve uma piora clínica e precisou ser entubada. O médico não usou uma máscara, depois ele se irritou com o resto da equipe porque não avisaram ele. Ponto número 1, ele tá super errado. Era para ele usar a máscara de qualquer jeito. Procedimento de intubação é material de proteção individual. Então o errado foi ele. Mas não vou nem entrar no mérito da questão. Fato é que não há indicação de antibiótico profilático porque ela já tinha mais de 24 horas de antibiótico efetivo, tá bom? Outra questão aqui com relação à profilaxia da meningite, paciente de 22 anos que foi diagnosticado com meningite por meningococo. E outro ponto, pessoal, como a gente tem até 24 horas para instituir a profilaxia, a gente não faz profilaxia em casos de meningites sem causa estabelecida, ok? Então a gente só faz profilaxia para meningococo se crescer meningococo no líquor, se tiver diagnóstico de doença meningocócica. Se fechar a cultura negativa, a gente não faz profilaxia para contactantes, tá bom? E aí, aqui na Unicamp em 2023, então nós tínhamos que a alternativa correta era a alternativa C, de todos os estudantes que moram na mesma casa devem receber ceftriaxone em até 14 dias do diagnóstico do caso índice. Alternativa D, que fala independente do tempo do diagnóstico, não. A alternativa B, que te fala assim, os estudantes que dormem no mesmo quarto devem receber, não só os que moram no mesmo quarto, né, os que moram na mesma casa, os coabitantes domiciliares, tá bom? E a que fala de azitromicina viajou, né? Enfim.
Bom, vacina de hepatite A é uma vacina inativada em formalina. Na infância, ela é feita em uma dose. Em imunossuprimidos, ela é feita em 2 doses. Aí, no seu resumo, eventualmente, você vai ver que antes estava nos adultos. Foi eu me confundi aí nas expressões, era para eu utilizar em imunossuprimidos. Em adultos gerais, é uma dose também. Imunossuprimidos são 2 doses, tá bom? E ela é indicada para quem? Hepatopatas, porque é uma hepatopatia, uma exacerbação, né? HSH, homens que fazem sexo com homens, é uma indicação que entra e aí ela sai. Aí ela entra, aí ela sai. Não é tão oficial assim, tá bom? Mas enfim. Transplantados, imunossuprimidos, hemoglobinopatias e coagulopatias. Queria dar destaque aqui a coagulopatias que a gente mencionou anteriormente, tá? Vacina B, a gente tem que lembrar aí das indicações de 4 doses dobradas para pessoas que vivem com HIV, câncer, imunossupressão e doença renal terminal. Esses pacientes agem menos, tem que fazer 4 doses dobradas. E se o paciente tiver vacinação prévia, mas ele for anti-HBS negativo, você tem que se lembrar que pode ser somente que o sistema imune dele tenha se esquecido de produzir anti-HBS. Não necessariamente ele é suscetível. Então você revacina e aí você redosa o anti-HBS em 30 dias. E se ele tiver acima de 10, ele é considerado um paciente soroconvertido, ok? Bom, e exposição de risco, quando a gente tem exposição a material biológico ou exposição via sexual, vocês têm que se lembrar que a vacinação é o mais preponderante, tá bom? Ela costuma ser super efetiva e existem alguns casos aí que a gente vai fazer a imunoglobulina também, que eu discuto um pouquinho melhor com vocês na aula de hepatite B, tá bom? HPV também esteve aí um tanto quanto em voga na mídia devido à dose plena aí para a dose única, tá bom? Autorizada aí em crianças e adolescentes. Queria trazer de atualização para vocês que a gente está chegando aí no Brasil a HPV nonavalente, tá? Que expande em cobertura para subtipos oncológicos, tá? E ela é contraindicada em gestantes. Pelo SUS, ela é dada dos 9 aos 45 anos, e também foi uma coisa que entrou recentemente, a indicação dela para pessoas que sofreram violência sexual, tá bom? E aí tem essa faixa etária para pessoas que vivem com HIV, transplantados oncológicos e violência sexual, dos 9 aos 45 anos, mas no particular, ela é feita numa faixa etária até mesmo mais estendida, tá? Bom, e para finalizar a nossa aula, a vacina da gripe, que vocês têm que saber que a gente dá. Por quê? Porque nós temos alguns subtipos de influenza, principalmente os influenza A, o B e o C. E o influenza A é o que costuma causar as nossas grandes problemas, nossas grandes pandemias e tudo mais. Aí a gente vai ter as mutações, os shifts e os drifts, tá bom? Os drifts são alterações pequenas, que são os que causam as epidemias mais sazonais, e os shifts são as alterações grandes que causam as nossas pandemias, tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado aí. Bons estudos!